Olá, seguidores. Aproveitei o feriado aqui para dar uma estudada em testes F11, já que esse aqui é um fundo bem complexo e não estava tendo tempo de ler aqui o extenso relatório gerencial aqui desse fundo, né? Mas sinto dizer para vocês, mas se você quer ter esse fundo de renda urbana na carteira, você precisa acompanhar o fundo bem de perto, pois testes F11 tem operações que demandam acompanhamento constante, como essa questão da alavancagem do fundo, que é bem elevada. A gente olha a relação de dívida sobre patrimônio líquido, dívida sobre os ativos, né? E também pelos projetos de desenvolvimento que o fundo vem tocando. Além disso, a gente tem um histórico ruim da TRX em outros fundos, como o Testes L11 e alguns outros no passado aí também. Então, tem que ficar de olho aqui no TRX. E para esse vídeo, eu vou focar mais aqui na alavancagem do fundo, tentando fazer aqui uma análise não emocionada das dívidas aqui do fundo, porque o que mais tem aí no mercado aqui é colega de profissão meu que pega lá o número da dívida sobre ativo e começa a fazer uma histeria lá, apenas por causa do número, não se aprofunda tanto. Então é isso, vamos lá. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando aqui por um caso aqui de aquisição recente que vai impactar nessa minha análise da alavancagem. A TRX confirmou aqui a aquisição e o início das obras da Obra Max, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma obra que vai custar para a TRF aqui mais 106 milhões de reais, impactando aqui ainda mais as, os aportes que o fundo tem que fazer em outros ativos, né? Sendo que os gestores deixaram claro que não tem caixa para tocar todas essas obras e aquisições que o fundo vem fazendo. E para resolver isso, eles resolveram emitir aqui mais um novo CRI, dessa vez de 175,6 milhões de reais, sendo que com esse valor eles prepagaram 113 milhões de reais, ou seja, a alavancagem de testes F11 vai aumentar aqui em 62 milhões de reais. E não sei se vocês perceberam, mas tivemos algo aqui bem interessante, que eles conseguiram fazer um refinanciamento da dívida deles, né? Algo que é muito complicado de fazer em fundo imobiliário, devido aqui às restrições de endividamento dessa classe. Mas aqui eles conseguiram fazer o pré-pagamento aqui do CRI que, e montaram aqui um novo com taxas de emissão aqui abaixo desse primeiro, né? O que é incrível, porque a gente está aqui em um momento de taxas de juros bem elevadas. E detalhe aqui que é, essa emissão aqui agora de uma taxa de emissão de IPCA mais 6,90%, uma taxa excelente, né, para o momento. É que considerar aqui praticamente spread zero até negativo. Aí se a gente vê que teve uns dias atrás aí que a NTNB 2029 foi para até 7,01%. E eles estão conseguindo aqui fazer essa rolagem porque o fundo tem contratos de locação com empresas de grande porte, empresas listadas em bolsa. Daí o que acontece? O fundo parece que ele faz a cessão desses recebíveis, né? Desses aluguéis. Aí, como parece que tem um texto lá que eu li na página 14, em que eles não fazem a alienação do imóvel, né? Eles apenas a cessão do aluguel. Com isso, então, eles conseguem estruturar de forma bem mais fácil essa alavancagem. Não tem aquele problema lá de ter que dar o imóvel garantia. Então, acaba que fica bem fácil. E como é uma empresa listada em bolsa, eles conseguem taxas muito boas, né? Então, isso aqui é um ponto fundamental que a TXX tem utilizado para conseguir se financiar, porque eles até mencionam que acho que tem mais uns 800 milhões de reais em aluguéis que eles podem ceder para dessa forma conseguir rolar as dívidas aqui do fundo. Isso também. Seguindo aqui, agora eu vou entrar aqui em mais alguns detalhes dessa alavancagem. Os gestores eles apresentaram aqui os dados de endividamento de TRXF e TRXB11 separadamente, mas eu fiz aqui umas contas já aqui. Se a gente somasse os ativos e os passivos aqui dos dois,
a gente chegaria aqui a uma alavancagem de 32,55%. Esse valor que pode até ser um pouco mais alto por conta daquelas parcelas que o fundo tem a pagar, né? Mas aqui em CRIs teríamos uma alavancagem de 32,55%. E que na nota de rodapé do relatório gerencial, a TRX explica que não soma as dívidas aqui, devido à captação aqui da B, ser independente aqui do principal, do TRX-F11. Mas, no entanto, eu nem me preocuparia aqui com essa alavancagem do TRX-B não, tá? Esse fundo aqui foi constituído vários anos atrás, ao que a gente dá para saber pela taxa de estruturação de apenas IPCA mais 5,51. Então, isso aqui é coisa que foi estruturada lá em 2019, 2020, 2021, aquela época de juros baixos. E como foi estruturada há bastante tempo, os imóveis aqui desse fundo aqui do B deve ter muita inflação curada desde a compra, tá? Muita mesmo. De forma que o gestor consegue aqui deve conseguir com bastante facilidade vender esses imóveis com lucro, e daí ele pode pegar esse valor e honrar a dívida. Lembrando aqui que no B temos apenas supermercados. Aí ele acredito que ele consegue fazer a alienação desses 766 milhões de reais aqui do ativo dele, de forma muito fácil, que quita aqui o saldo devedor, ainda sobra alguma coisa para vir aqui para a TRX F11. E se a TRX fizesse isso, vendesse imóveis do B e retornasse recursos para a TRX F11, a dívida líquida remanescente aqui seria de apenas 119 milhões de reais. Pegando esse saldo aqui, abatendo os 127 milhões, e pegando esses ativos com liquidez, diminuindo aqui, sobraria apenas 119 milhões de reais. Conta aqui um patrimônio de imóveis que ainda iria sobrar 2,73 2,73 bilhões de reais. Então, para mim tá uma estrutura aqui bem robusta, tá? Aqui essa conta que eu fiz daria uma relação passivo sobre imóveis de apenas 4,35%. E a verdade, sabe, para ser bem sincero, é que a TRX, na hora que ela quiser, ela quita essa dívida aqui do fundo, tá? Ela só não faz isso porque é benéfica para o fundo. Isso mesmo que vocês ouviram. A dívida de TRX F11 é benéfica para o fundo, muito benéfica, tá? E e como eu já disse em várias oportunidades, não é porque a alavancagem deu ruim em vários outros fundos de lajes por aí, que vai dar ruim por aqui em outros fundos também. Recordo-se de um caso bem recente que aconteceu lá no Fundo de Shops da HSI, onde o shopping adquirido lá, adquirido via dívida, ele valorizou 3 vezes mais do que a correção do saldo devedor do CRI, que foi estruturado para a compra do shopping, né? Aqui valorizou 52% aqui no precificação na venda, enquanto isso, a saldo devedor foi atualizado em 17%. Ou seja, isso aqui é como se você tivesse pegado dinheiro com seu pai, no empréstimo de pai para filho, com custo de 0,33% ao mês, e com esse valor comprado alguns ativos pagando 1% ao mês. Então, tem, tem como ganhar muito dinheiro com fazendo alavancagem, tá? Muito mesmo. Aqui, sem considerar ainda que o carrega aqui com certeza ainda foi maior do que a despesa mensal com juros do CRI. Voltando aqui agora para testes F11, que esse relatório aqui gerencial realmente foi muito completo. Gostei bastante aqui dessa tabela mostrando os desembolsos esperados aqui por eles, que combinam aqui um caixa líquido negativo de quase 50 milhões de reais no final de 2025. E aqui imagino que deve ter alguns colegas de profissão meu mais emocionados que devem ter feito um escândalo aqui por causa desse número, né? Eu já até imagino. Mas para mim, 50 milhões de reais não são nada aqui para a TRX F11, tá? Eles conseguem levantar esse valor aqui com extrema facilidade. Seja vendendo parte do patrimônio de quase 3 bilhões do fundo, ou pela fazendo mais cessão de aluguéis aqui dos inquilinos aqui do fundo. Os gestores também acrescentaram aqui esse gráfico com a projeção da relação dívida sobre patrimônio do fundo. Daqui começando em 29,15% aqui em 2024
e caindo aqui na estimativa deles iria zerar em 2041. No entanto, acho que vocês nem devem perder muito tempo com entrando em detalhes desse gráfico aqui, pois o fundo é muito movimentado. A gente fala que essa relação aqui vai se alterando com bastante frequência. Mas, enfim, para mim aqui sem preocupação. Concluindo então, para mim a alavancagem de testes F11 é elevada, isso aqui é inegável, mas analisar apenas esse número da relação tiro sobre ativos não é o suficiente para a gente classificar uma estrutura de alavancagem como saudável ou não. A gente tem que ver alguns outros pontos, como por exemplo, considerar a liquidez dos imóveis e se esses estão se valorizando ou não. Acho que isso aqui é um ponto fundamental. Até por isso vocês podem ver que o fundo de lajes lá da REC, acho que a alavancagem é bem mais baixa, que está lá uns 20 e poucos por cento, e está lá causando sérios danos lá naquele fundo de lajes. Aqui tem uma alavancagem 50% maior, e o fundo aqui segue indo muito bem, distribuindo rendimentos crescentes, bons rendimentos aqui no final de ano. Então, essa diferença acontece por conta dessa questão da liquidez dos imóveis. Liquidez e baixa volatilidade. Imóveis de renda urbana não são tão especulativos como lajes, né? Então, não é uma reta bonitinha igual a gente tem no residencial, né? Mas tem alguns outros baixos, mas tende a crescer de forma vagarosamente, mas sempre crescendo, com isso vai acumulando correção monetária dos imóveis. Aí o gestor pode fazer uma venda aqui para, além de gerar lucro para os cotistas, também quitar essas dívidas. É, então, acho que o problema que aconteceu aqui nos fundos de laje é que, além dos imóveis dos fundos estar desvalorizando, enquanto isso o passivo aumentava. Daí acabou que comeu todo o patrimônio do fundo. Portanto, para mim, a alavancagem não é um motivo aqui para não se investir em TGF11. Há outros aspectos aqui do fundo que também são importantes, como o fundo ter feito ancoragem recentemente, mas vou guardar isso aqui para um segundo momento. Então foi isso, galera. Espero ter gostado. Não curtam aí, se inscrevam para ver que próximos vídeos que eu vou fazer aqui sobre outros detalhes sobre TFF11. E isso aí. Lembre que nada que deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.